Essa mulher aqui é a Sunamita, uma mulher generosa, preste atenção. Uma mulher generosa, o texto diz que ela era uma mulher rica e que ela servia muito a sua comunidade local. E não só Eliseu, mas quem ela julgasse ter alguma necessidade e tivesse condições de servir. Ela era uma mulher que habitava e servia no meio do seu povo. Essa mulher, ela tem uma situação. O marido dela já é avançado em idade e por isso não pode dar filhos a ela. Inclusive esse é um episódio quase que inédito na Bíblia, porque normalmente a esterilidade ela está sempre conferida à mulher, e essa é uma das raríssimas ocasiões em que a esterilidade está sendo conferida a um homem em razão do avanço da sua idade. Mas essa mulher é uma mulher de princípios. Ela é uma mulher que honra seu marido, que honra a sua casa e que serve ao Senhor servindo o seu próximo, serve ao Senhor servindo sua comunidade local e, por que não dizer, até o estrangeiro. Haja vista que esse é um costume dos judeus. O autor da carta aos Hebreus vai falar sobre isso, dizendo que em razão desse costume muitos receberam inclusive anjos de Deus em sua casa sem saber. E os anjos não precisavam dizer que eram anjos não, porque a hospitalidade não dizia a respeito de quem recebia o serviço, mas a respeito de quem prestava ele. Honra não tem a ver apenas com quem você honra, mas com o nível de pessoa honrada que você é. Assim é essa Sunamita. E aí ela, percebendo que Eliseu sempre passava pelas terras de Sunem, provavelmente em direção ali ao Carmelo, para manter o mesmo costume que seu mentor Elias havia desenvolvido, o de orar no Monte Carmelo. Geograficamente falando é caminho, então ela sempre vendo ele passar por ali, o texto diz que ela vai constrangê-lo a fazer uma refeição na sua casa. Mas veja, ela não está se relacionando com o profético de Eliseu. Me parece que ela carrega ali um certo trauma. Camila, por que você pensa isso? Porque quando ele profetiza a maior vitória da sua vida, ela não celebra. Pelo contrário, ela sente que ele está querendo pagar a hospedagem fazendo uso do dom. Ela sente até como se a amizade deles fosse ficar estremecida a partir daquele momento. Veja, uma mulher só tinha o seu nome respaldado ou perpetuado dentro da sociedade se ela pudesse dar à luz a um filho. Então ele vai dar essa possibilidade a ela, depois de já ser servido por ela e pelo seu marido em casa deles há um tempo. Ele se sente na obrigação de fazer alguma coisa, não simplesmente para fazer uso do dom, mas para cumprir o princípio da lei que diz que o que o homem semear, isso ele também vai colher. Essa mulher está com uma semente gritando, ele é profeta. E o ofício do seu ministério está gritando a recompensa do que ela fez. E por que está gritando? Porque ela fez despretensiosamente, muito integralmente. E aí ele se sente constrangido em não fazer nada. E aí ele diz assim: Geazi, pergunta do que ela precisa, o que ela deseja. E ela diz: olha, eu não preciso nem desejo nada. Aí ele diz: chama ela aqui. Aí ele chama, ela vem, ela para na porta do quarto que ela construiu para ele. E ele não pergunta mais nada, ele vira para ela e diz assim: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Presta atenção, ele está dando para ela a melhor notícia de seus dias. Ele está dando para ela não apenas um filho, não que isso seja pouco, mas entenda o que esse filho traz. Esse filho traz um respaldo na sociedade que nem todo dinheiro no mundo a daria. Esse filho traz um nível de realização que nem todo serviço comunitário que ela realiza poderia trazer para ela. Esse filho traz um nível de honra que coroa a sua casa, muito mais até do que o marido dela fosse capaz de fazer por ela. Só que ela não entende nada disso. Quando ele diz: tu conceberás e darás à luz a um filho, ele está entregando a vitória mais desejada que ela tinha na mão dela. Quando você recebe a sua vitória mais desejada, qual é o seu comportamento? Ações de graça, glória a Deus, aleluia. Mas veja, o maior profeta de Israel nos seus dias, aquele que carrega a virtude dobrada daquilo que estava sobre a vida de Elias, está na casa dela, ministra sobre ela uma palavra absoluta. O que é uma palavra absoluta? Uma palavra que não está condicionada a nada. Só grandes homens de Deus, só grandes mulheres de Deus,
somente almas dotadas de um nível de subordinação espiritual podem chegar a tal ponto de, numa ordem direta de Deus, poderem liberar uma palavra absoluta. Eu vou repetir: o que é uma palavra absoluta sobre a vida de alguém? É uma palavra que não está condicionado a nada, nem mesmo a fé de quem vai receber. Vai ouvindo aí. Aí ele diz o que é para ela: neste tempo determinado. Rapaz, ele não pergunta se ela quer, ele não pergunta se ela deseja, ele não pergunta se ela crê. Ele diz assim: neste tempo determinado tu conceberás. Eu não aguento. A gente ora para isso, fala sério. A gente jejua é para isso. Vamos falar a verdade. A gente faz propósito, porque o que a gente quer mesmo é andar com Deus tão colado, a ponto da gente falar alguma coisa e Deus olhar e falar: oi, você falou isso? Agora eu vou ter que dar conta, peraí. Não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz que nenhuma de todas as palavras que Samuel dizia, não é que Deus falava na boca dele, nenhuma de todas as palavras que Samuel falava, o Senhor deixava cair em terra. Era Samuel falando e Deus sustentando, Deus amparando. Isso é muita intimidade. Isso é muita intimidade. No dia que Eliseu, no dia que também seu mentor fechou o céu, eles não perguntaram para Deus se podia. Me parece que eles tinham a cópia da chave. É uma coisa de louco. Palavra absoluta. Quem consegue viver esse nível não é gente que fala em nome de Deus, é gente cujos movimentos, os pensamentos são tão disponíveis que não é ele que usa o nome de Deus, é Deus que usa ele, seu nome, sua casa, sua família, seus bens, seus negócios, seu carro, sua vida. Entende? E aí ele diz para ela uma palavra absoluta. Isso é tremendo, porque ele não depende de nada dela que vai receber. No tempo determinado, conforme o profeta libera, o texto diz que ela recebe. No tempo determinado, conforme Eliseu lhe dissera, você leu comigo, a mulher concebeu, deu à luz a um filho, o menino cresceu. Agora responda aí com inteligência: cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Mas quando ele profetizou, você se lembra da palavra dela. Qual foi a palavra dela? Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha como é que a cabecinha dela está bagunçada. Ela acha que pode ser homem de Deus e pode ser mentiroso ao mesmo tempo. Por que será que ela acha isso? Pergunta assim para sua irmã: por que será? Aí eu te pergunto: ela tem comportamento de louca? Não, uma mulher coerente, uma mulher que serve, uma mulher guarnecida. De nada aparentemente ela tem falta. Não há loucura aqui, não há devaneio, não há também contrariedade acerca das coisas de Deus. O que não há é relacionamento com o sobrenatural. Aí você começa a entender por quê. Olha isso aqui: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aí eu te pergunto: pode um homem de Deus ser mentiroso? Tem gente que está na dúvida, porque você carrega os mesmos traumas que ela. Não, menina, fulano não presta, mas quando prega eu me arrepio todinha. Você faz confusão entre o uso dos dons, caráter. Lembre-se, ela não recebeu Eliseu em sua casa porque era profeta. Ela não construiu um quarto para ele porque ele era profeta. Há aqui uma mulher que não quer se relacionar com o ministério profético, mesmo sabendo que ele existe em Israel. Por que será que existem pessoas que amam a Deus, servem a Deus, servem o próximo, mas se ouvirem uma marcha, se ouvirem um barulho, se ouvirem um anúncio profético, fecham o coração na hora? E pasme, a maioria são mulheres ricas. Por que será? Vamos falar a verdade? Porque quando as portas das casas deles se abrem para nos servir ao ministério profético, sacerdotal, pastoral, existem alguns, eu disse, que pensam que tem que pagar o café da manhã, profetizando assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Gente que não tem caráter precisa viver do dom. Porque, ouça, porque o caráter é o que dá sustentabilidade ao crédito de um ministério, não são as maravilhas. Dons não te dão garantia de entrada no céu. Quem você acha
acha que vai ouvir naquele dia? Jesus deixou claro quem vai ouvir. Muitos se aproximarão dele e dirão o quê? Em teu nome eu expulsei demônios. É mais profundo ainda aqui, ó. Em teu nome eu curei os enfermos. Mas o que é que eles vão ouvir do próprio Jesus? Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês me conheciam. Vocês usavam do que eu dei, mas nunca se relacionaram comigo. Sabe o que ele está dizendo? Dom não estabelece caráter, mas caráter faz prosperar o dom. Veja, segunda coisa, a recompensa que Eliseu está recebendo, uma suíte top, independente, na casa de uma mulher que está provendo ele, não está baseada em nenhum dos dons. Rapaz, vou falar rasgado. O cara podia fazer chover a hora que ele quisesse. E ela não está nem aí. Ela diz: marido, vamos construir porque ele é profeta. Quem lembra do texto? Não. Vamos construir porque ele é santo. Só que aí agora que ele profetiza, ela bagunça a mente. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que ela está pensando? Ou o que o texto aponta? Uma mulher que já ouviu gente falar algumas coisas e não ter autoridade para liberar tais palavras. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, compreendendo essa perspectiva, responda agora fora do emocional. Responda com inteligência. Pode um homem de Deus ser também um mentiroso? Não. Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Pode ou não pode? Pode um mentiroso ter agenda e pregar em tudo que é canto? Pode um mentiroso ter muito dinheiro e viver de pirâmide errada? Pode ou não pode? Pode um mentiroso ser rico? Pode um mentiroso ser milionário? Pode um mentiroso ser bem relacionado? Eu não sei se tu já conversou com 71, mas eles têm os melhores papos. São os mais envolventes. Eles trabalham em função de agradar o outro, para que possam sugar e receber do outro tudo que a sua artimanha puder lhe extrair. Então, um homem de Deus não pode ser um mentiroso, mas um mentiroso pode se passar por um homem de Deus. Agora, está diante dela um homem santo, está diante deste homem santo uma mulher traumatizada. E o que é que vai curar o trauma? Não é o homem, é a palavra que sai da boca desse homem. Ela não crê. A palavra que saiu da boca dela foi: de sua boca, cometi uma cacofonia. E falei isso só para poder não parecer ignorante e você acreditar que eu entendo de gramática. Quanta vaidade, me perdoa, Senhor. A palavra que saiu de sua boca foi não. Não, meu Senhor. Diga para mim, ela recebeu ou rejeitou? Bora, ela recebeu ou rejeitou? Rejeitou. Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta. Parece que eu vejo o coração dela dizendo: não estraga a nossa amizade. Não inventa de tentar me pagar o que eu fiz por você. Não estraga. Mas no tempo determinado, conforme Eliseu lhe dissera, a palavra se cumpriu. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então ela não creu, mas recebeu. E eu sei porque que você não dá glória. Isso é contrário a tudo que a gente acredita. Por quê? Não estamos acostumados com palavras absolutas. Estamos acostumados com palavras condicionais, que também são bíblicas e maravilhosas. Mas é muito raro uma palavra absoluta. Que tipo de palavra é essa? Você já ouviu? Aquela que não está condicionada a nada. Vou perguntar e você vai chegar à conclusão comigo. Ela creu? Há manifestação, há apontamento no texto para a fé? Então para de ser medrosa e só responde o que está escrito. Ela creu? Ela creu? Mas recebeu? Pergunta para tua irmã: como? Como que você sobe monte, jejua, busca, ora, faz voto, propósito, pedindo e não recebe? A abençoada nem creu. Ai, que irritação, que inveja. Como que ela recebeu? Vou te falar. Quando um homem como Eliseu está imbuído de uma palavra de Deus, ele não depende da fé de quem vai receber. Ele só depende, e eu digo Deus, só usa a fé de quem vai profetizar.
Existem palavras condicionadas. O próprio Deus estabeleceu algumas. Se credes, se ouvirdes, se obedecerdes. Mas existem outras que não. Por exemplo, a vinda do Senhor está condicionada à fé ou à obediência? Não. Quem crê vai viver o dia do juízo. Quem não crê, vai viver também. Quem aguarda a vinda do Messias o verá. Quem não aguarda vai ver ele também. Palavra absoluta não está condicionada a nada. Veja, ela não recebeu porque creu. Ela recebeu porque havia em Eliseu autoridade para profetizar. Camila, eu não estou entendendo. Você vai entender por esses dias, depois que essas modeladas acabar. Você vai começar a receber coisas na sua vida que você nem se lembra de ter ou pedido ou de ter crido quando alguém profetizou. E você vai dizer, uai, eu nem me lembro de estar debaixo dessa palavra. E o Senhor está dizendo, é porque a cobertura profética da atmosfera que você entrou, ela era tão absoluta, que Deus não estava contando com a fé de quem ia receber, mas estava enchendo de autoridade a boca de quem ia liberar, para que o nome dele fosse glorificado. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus e autorizada e autorizado por Deus a liberar, você não depende da fé de quem vai receber, você depende da sua fé em Deus para profetizar. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então por que você espera a concordância daquele marido incrédulo para profetizar que ele será pastor? Por que você espera a concordância do teu filho rebelde para declarar que ele será um dos maiores evangelistas que essa nação já viu? Por quê? Porque você acha que a única forma de Deus operar é através da concordância, como se Deus vivesse em dependência absoluta do que sentimos, cremos ou desejamos. Eu vou falar um negócio que vai dar uma escandalizada em você, mas vai te acordar. Primeira vez que Jesus apareceu, depois da ressurreição, na casa onde estavam os discípulos, Tomé não estava. Thomas não estava. Tomé não estava. Quando ele saiu, Tomé chegou. Os discípulos disseram, Tomé, ele esteve aqui entre nós. Quem? O Filho do Deus vivo ressuscitou dentre os mortos, apareceu fora da porta. Do nada ele entrou aqui, a gente viu e tocou-lhe sua carne. Ele está vivo. Tomé ouve aquilo e não faz isso que você fez. Ele diz, ele pensa, estão tudo louco. Eu não acredito no que vocês estão falando, não. Se eu não tocar o buraco que perfurou os cravos, eu não creio. Segunda aparição de Jesus aos seus discípulos foi aonde? Dentro dessa casa de novo. Só que ele deixou para agendar na hora e no dia que Tomé estivesse dentro dela. Agora eu te pergunto, poderia Jesus voltar a uma casa somente para corresponder à incredulidade? Ai, que irritação de um homem. Aí o Espírito de Deus nos ensina, porque a Bíblia diz que a gente não chega a esse entendimento se o Espírito não nos der o discernimento. E eu ouvi, não posso mentir para você dizendo que eu não ouvi. Eu entendi o Espírito de Deus dizendo assim para mim: Deus está disposto a trabalhar numa incredulidade sincera. O que Ele não suporta é uma fé falsa. Ele trabalha com verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos voltou. Aí Tomé disse: agora eu creio. Ele: agora não, vem aqui. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. Pronto, agora você crê? Crê. Pronto, resolveu a questão. Então existem momentos da nossa vida que Deus sabe que a nossa fé não é o suficiente para dar subsídio ao que a gente deseja receber. Então o que Ele faz? Ou o que Ele dirige? Ele manda a gente colar com alguém que tem autoridade para liberar uma palavra. Você acha que você vem ao culto por quê? Você acha que você separa a sua agenda para conferências especiais, se hospeda, compra passagem para quê? Para fazer uma social? Social você faz nas festas do ano. Você vem para cá porque você quer colar. Lenha seca procura fogo. Fogo que queima procura lenha. Para quê? Para aumentar a fogueira. Por quê? Porque não é difícil acender o fogo, difícil é manter a fogueira. Aí você vem para um lugar como esse. Ela não creu, mas recebeu. Eu vou dar um problema para os falsos profetas hoje aqui agora.
Eu vou criar um problema para eles já criaram tanto para mim. Se morar perto de você, o difícil é achar eles, porque normalmente eles não têm residência, não congregam em igreja fielmente. Eles são os que vão. Mas se você achar qualquer um deles no aeroporto qualquer dia, daqueles que profetizou para você, daqueles que traumatizaram sunamitas, daqueles que marcharam e disseram, conta 30 dias, a bichinha está contando 90 até hoje, não aconteceu nada. Se você encontrar qualquer um deles, você pergunta assim para eles, pergunta não, afirma. Você diz assim, lembra aquele negócio que você profetizou para mim? Provavelmente ele vai dizer não, porque quem não tem responsabilidade profética não lembra de nada. Não! Pois então, eu só estou te passando aqui para te dizer que o que você profetizou não cumpriu. E na hora ele vai responder assim, mas é claro, você não creu. E aí você vai poder dizer, com base nesse texto, se a palavra que ele liberou não foi condicional, você vai poder dizer, discordo. Sinto que não fui eu que tive fé para receber, mas foi você que não tinha autoridade para profetizar. E vai-se embora. E deixa ele com essa caraminhola na cabeça sozinho. A mulher recebeu, foi curada. Quem é Elias? Mentor de Eliseu. Quem é Eliseu? Resposta para a cura de traumas, de falsos profetas, de gente que ama a Deus, mas não quer mais frequentar a igreja, de gente que ama a Deus, mas não quer mais ser ovelha de pastor, de gente que ama a Deus, mas não quer participar de célula nunca mais, de gente que ama a Deus, mas não pode ouvir barulho de língua estranha que quer sair correndo, de gente que ama a Deus, mas odeia uma marcha, de gente que ama a Deus, mas não gosta de unção. E por que não? Não é porque não é boa, porque, irmão, pode falar o que quiser, mas não existe nada no mundo mais atraente do que o poder de Deus. Mas por que está havendo uma rejeição? Por causa do trauma de falsos que foram servidos, falsos que foram ofertados, falsos cujas portas das casas de homens e mulheres que desejavam se aproximar de Deus acabaram permitindo com que a sua carência por Deus os aproximasse de pessoas erradas, e por não terem discernimento, ofendidas, magoadas, traumatizadas. Mas Deus colocou uma palavra na nossa boca nessa manhã, e sabe o que Ele está dizendo para aquelas que estão aqui debaixo do mesmo espírito de Eliseu? Ele está dizendo, tu vai entrar em lugares, vai conhecer pessoas que estavam distantes do sobrenatural, mas depois que elas te conhecerem, elas vão dizer, como é que é batizado no Espírito Santo? Eu quero ser batizado também. Como é que se profetiza? Eu quero profetizar também. Como é que faz campanha de madrugada? Jejum é o quê? Deus está dizendo, eu vou te levantar para curar tanta tsunamita, que elas vão gerar ministérios tremendos.